A partir de agora, na Santana FM, Certo? Momento Vida Leve e Saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Santana, nossa rádio católica aqui em Ponta Grossa, 89.7. Bom dia, Mauro. Bom dia. Tudo bem por aí? Tudo em ordem. Ok. Então hoje vamos continuar falando um pouquinho, nós estamos no mês azul, mas aí tirando um pouquinho o foco central e conversando um pouquinho no sentido assim, seria justo a gente dizer que um pássaro precisa nadar que nem um peixe? Seria justo pedir para o peixe conseguir voar que nem o pássaro? Seria justo ou seria um rótulo fora de rótulo? Então muitas vezes a gente coloca isso como uma tendência. E isso também tem muito a ver com nossos traços de personalidade, nossos traços de caracteres. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro do Elton Euler. E ele fala um pouquinho sobre essa sensação de rotular. Isso acontece muito nas empresas, nas indústrias, no comércio como um todo, onde nós temos uma pessoa que seria muito boa como passarinho, né, que voa bem, mas colocam ela numa função que teria que nadar, ou temos um beija-flor que gostaria de estar ali voando, mas nós colocamos ele no lugar de um cachorrinho, um gatinho, e ele precisa ficar caminhando por aí. Isso seria justo para essas sensações de bichos ou animais? Não seria, não é diferente do ser humano. Quando o ser humano está mais milenizado, ou seja, ele está formado, ele tem uma formação que o corpo mesmo colocou nele, ou seja, o nosso formato explica como a nossa mente funciona e nos coloca nesse lugar, se nós estamos no recurso ou na dor. Então, da mesma forma, lendo aqui um pouquinho, nesse sentido assim, seria correto dizer a um pássaro que não é justo que ele rotule de forma e que ele consiga ser muito igual ou ser um peixe? Ou pior, seria justo exigir que um pássaro nadasse tão bem quanto um peixe só porque alguém não conhece e não respeita o rótulo deles? O rótulo de um pássaro diz que ele é ótimo em voar, razoável em correr e até se esforça, mas ele é razoável, mas não é muito bom em nadar. Então veja, o rótulo de um pássaro diz que ele é ótimo em voar, razoável em correr e até se esforça, mas não é bom em nadar. Então, no sentido assim, cada um no seu lugar, cada um onde precisaria estar. Deixar isso claro para que todos nós pudéssemos, e seria uma lição ou uma aceitação, tanto na parte dele quanto dos outros, não rotular as pessoas. Então, o que seria isso? Você precisar ter um rótulo para viver ou ter uma situação para você estar melhor. Não. E aí, quando a gente olha para trás, e eu quero dar um oi hoje para o David. Eu peguei um motorista de aplicativo, né? O David, daí eu dei ali o meu trabalho. E aí ele ficou curioso, ele perguntou para mim onde é que eu tô indo. Tô indo na Rádio Santana. E eu tenho um programa das 11h30, meio-dia. Eu acho que ele tá me ouvindo ali. E assim eu dou um abraço a todos os motoristas de aplicativo e que Deus os cuide, né, no seu trabalho no dia a dia. Às vezes trabalho mais leve, às vezes trabalho um pouquinho mais complicado, às vezes até trabalho um pouquinho mais perigoso. Mas o perigo está exatamente entre nós mesmos, seres humanos. Então, um abraço pro David pela forma com que ele começou a conversar comigo hoje. Então, como é bom ouvir com relação às pessoas, aos programas, por exemplo, do mês passado, onde foi falado muito sobre o câncer, mas no sentido geral de estar doente. E aí nós voltamos de novo. Se o pássaro vai ter que andar o dia inteiro, ele também vai adoentar. Se o peixe vai ter que parar de nadar e para começar a voar, não tem jeito. Adoenta, não tem como, vai ficar com algum problema de saúde mesmo. E aí, então, você ouvir algumas pessoas, a gente continua recebendo recados de pessoas, como, por exemplo, a Dona Glaci.
A dona Glaci também tem esse problema, né, com relação à saúde dela. E ela vem e me diz assim, Lourdes, aqueles programas lá, aqueles 3 programas lá da Rosélia me fizeram muito bem. Me fizeram muito bem e eu consegui olhar um pouquinho diferente para o meu problema e olhar um pouquinho diferente para mim mesma. Como é importante isso? Então, às vezes a gente acha que a gente só está indo, por exemplo, que nem a Roseli, só veio aqui na rádio para falar um pouco, mas ela não tem noção de quanto ela fez e o quanto ela pode estar ajudando e vai continuar ajudando pessoas mesmo, porque os programas estão lá no YouTube e lá no Instagram. Então você pode pegar todos os programas aqui lá no YouTube, que é /Lourdes Maria Analista. Você pode ir lá. Você se inscreva lá no YouTube, deixa o seu joinha e também deixa lá que assunto que você gostaria que fosse falado aqui. E também críticas, e não, eu sou muito a favor, porque críticas fazem eu me construir melhor, mesmo que ela pareça não construtiva, mas eu sempre coloco ela na construtiva, porque tudo aquilo que alguém me fala, eu consigo melhorar, e se eu consigo melhorar, eu vou ser melhor como ser humano. E também lá no Instagram, Lourdes Maria Mit, então é mais fácil. Ou então ali, ó, no meu número 42999920018. Faça ali a tua comunicação, entre em contato. E lembrando que eu ainda trabalho com 30 minutos grátis. Você pode entrar em contato comigo, agendar o seu horário, você tem 30 minutos grátis para você entender um pouquinho melhor como você funciona, quem é você, por que você funciona do jeito que você funciona. E a partir desses 30 minutos, com certeza, você vai ter uma ideia diferente sobre você mesmo, sobre o seu jeito de ser, estar e agir por aí, que vai fazer uma diferença muito, muito boa. Então, nesse sentido que também, no geral, esse mês dos homens, que eles consigam ter esse olhar um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais tranquilo. Eu até ia trazer um senhor essa semana, mas ele vai vir, se eu não me engano, lá pro dia 4, não lembro que data que ele marcou. Ele vai falar um pouquinho sobre essa dificuldade, né? Dificuldade não tão em médico, mas essa dificuldade de procurar ajuda no sentido que nem a minha ajuda. Eu sei que ele já me conhecia antes, teve algumas vezes que eu tinha convidado para fazer análise, e ele não foi assim a princípio, mas de repente ele se deu o direito, a gente diz assim, se permitiu. E o homem tem essa dificuldade de se permitir, mas você precisa começar a ser mais aberto, você precisa começar a ter mais essa estrutura de um olhar para você. Você precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Portanto, para você ter essa importância, você tem que olhar nessa importância que é você como ser humano, corpo, mente, sensação, olhar para o cuidado, porque se tudo praticamente começa com uma ansiedade, que pode virar estresse, que pode virar depressão e depois pode virar doença, vamos cuidar ali no início, para que isso não precisa avançar tanto. Então, ter esse cuidado em cada pequena ação que você fizer, você pode ter várias situações de cuidado. Então, viver uma vida saudável exige uma intenção, precisa ter uma intenção. Requer muita ação de você, requer cuidado. Não tem como você fazer algo, ou ser alguém, ou querer crescer e não ter esse cuidado. E veja bem como a gente pode colocar isso num outro patamar, num outro nível. Temos muitas pessoas procurando emprego toda hora tem pessoas procurando emprego. Agora, quando você diz para elas, que tal você fazer um curso? Ah, não. Mas olha, gente, dentro da internet tem muitos e muitos e muitos cursos grátis, gratuitos, onde você simplesmente senta num cantinho da sua casa e você pode aprender. Então, as pessoas, às vezes, reclamam do emprego, reclamam da falta de saúde, reclamam da falta de várias coisas, mas o que elas estão fazendo por elas? Se lá na internet tem muitos cursos grátis, o que está acontecendo que você não está fazendo alguns desses cursos, já que você está desempregado? Precisa pensar dessa forma, porque senão não adianta nós reclamarmos se nós não fizemos nada por nós. E aí, se eu colocar mais uma característica, for mais objetiva ainda,
Quando eu fui fazer minha faculdade após os 40 anos, não era todo dia uma alegria. Tinha dias que eu ia dirigindo o carro para minha faculdade e as lágrimas caíam no volante. A minha vontade era estar em casa, eu estava cansada, a minha vontade era estar com meu marido, mas só tem um jeito. Ou você se esforça por um período X, para depois, um período Y, você ter uma vida diferente. Não tem outro jeito. E aí, se a gente colocar isso na nossa espiritualidade, na nossa fé, vai mais longe ainda. Como você quer que Deus te ajude se você não faz nada para que Ele possa te ajudar? Então, não tem como. Ou você faz a sua parte para que o universo possa fazer a parte dele, ou você vai ficar reclamando e achando que ninguém olha para você, o universo não tem dó de você. Não, talvez você não tenha compaixão de você para se ajudar, para se alavancar, para ser alguém melhor. E aí o universo não tem muito o que fazer, não tem muito mesmo, porque eu preciso começar, eu preciso fazer valer para depois eu possa pedir ajuda. E essa ajuda pela fé, pela espiritualidade, Deus provê, Deus proverá e a sua misericórdia não faltará, isso existe, né? Então, mas você precisa ter em você essas situações de cuidado com várias coisas. E ali, olha só onde que eu entrei, eu fui em vários lugares, eu pulei daqui para lá, fui de lá para cá, então fiz um remendo bastante grande para ter esse entendimento. Só tem jeito quando você começa a colocar isso em prática. Então você precisa ser a pessoa mais importante da sua vida para você, para que você queira realmente, mas realmente viver melhor. Vamos continuar com o nosso programa hoje, nessa terça-feira, mês de novembro, gente, logo tá dezembro. Então vamos lá em pensar da seguinte forma: eu, Lourdes, lá no meu consultório ou via videochamada, eu tenho essa ferramenta que é essa análise corporal e comportamental que você pode fazer, e a partir dali você vai saber exatamente quais são os seus traços de personalidade, você vai saber exatamente porque você pensa, age e reage do jeito que você faz às vezes, e às vezes o comportamento está contra você e não a teu favor. Eu tenho várias pessoas, hoje as pessoas já estão abrindo mais esse leque, senhores e senhoras, estão abrindo mais o leque. Eu estou pegando mais casais, eu estou pegando pessoas de idade. Tem pessoas chegando lá que começam a identificar os traços de caracteres dele, vão perceber a diferença que isso está fazendo na vida. Por exemplo, teve um senhor que atendi faz um bom tempo atrás e na primeira sessão ele foi embora. Quando ele volta para a segunda sessão de reforço, eu perguntei, quanto te ajudou isso? Praticamente em tudo. Como assim? Então, imaginar que 2 horas comigo faz essa diferença tão grande no ser humano, porque ele aprende, ele sabe como ele funciona. Nós temos uma frase que diz assim, você é quem você precisa ser. Mas isso é importante no seguinte fundamento, você é quem você precisa ser, e é fundamental entender que esse padrão de funcionamento não vai mudar porque essa melanização, essa formação fisicamente do seu corpo e conectado às suas emoções e memórias podem ser você mesmo. Preciso que você compreenda a importância e a necessidade de parar e tentar mudar seu funcionamento para que eu possa lhe ensinar a olhar o corpo e entender quem é você e o que você pensa, sente e age no modo que você está fazendo. Esse livro é do Elton Euler, do Corpo Explica, e ele deixa claro o seguinte, você é quem você precisa ser, mas isso a partir do momento que você sabe como você funciona, porque muitas vezes, e eu lembro de mim antes de saber como eu funciono, eu achava que eu estava certo, eu estava certo e os outros não. A maioria das pessoas que vêm até mim, a princípio acham que elas estão certas. Elas não estão erradas, amiga rádio ouvinte, elas não estão erradas. Mas existe a sua forma de ser certo, existe a outra forma de ser certo, existe a forma do outro ser certo. Muitas vezes acontece com os cônjuges. Um acha que está certo e o outro tem que aceitar. O outro acha que está certo e o outro tem que aturar. Não é assim. Existe um parâmetro quando um sabe como funciona, quando o outro sabe como funciona,
existe esse cuidado um com o outro, começa a ter esse cuidado, esse carinho. Enquanto um acha que manda e o outro desmanda, não há como lidar direito com isso. E isso pesa para quem realmente acha que só está mandando, e está certo, porque quer queira, quer não, tem horas que ele percebe que está errado, mas não dá o braço a torcer. E muito pior, quem está ali do outro lado, sem direito nenhum de pensar, agir e sentir. Então vamos repensar alguns valores. Cada traço de caracteres representa um padrão de funcionamento, um mais racional e calado, enquanto outros mais sentimental e falante, e os outros práticos e desafiadores, enquanto outros mais detalhistas e sociáveis, e assim vai. Cada um de nós tem uma forma de ser, estar e sentir. Uma boa terça-feira para todos e vamos ouvir a oração e até terça que vem. Momento de oração. Você gestante e feche seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.